Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Graças a Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Eu sempre fico muito nervosa todas as vezes que tenho que pregar, especialmente aqui na igreja onde congrego. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Dessa vez, pastor, eu vou ficar devendo, viu? Mas eu gostaria, o Senhor, durante todos esses dias, fez queimar essa palavra no meu coração. E eu estava guardando ela para o dia 30. Mas houve aí uma mudança na agenda, mas ela já estava queimando no meu coração. E eu gostaria de ler com vocês do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Siclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclague. E tinham ferido a Siclague e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezrita, e Abigail, a mulher de Nabal carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou, ou em outras traduções, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou a Davi, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-as, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Amém. Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Bendito Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, da Tua mesa, reunidos em comunhão com os nossos irmãos. E nesta hora, Pai, peço que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada crente que aqui entrou. Senhor Jesus, que longe de ser uma palavra motivacional, que esta palavra seja uma palavra de poder. E como palavra de poder, Senhor, eu quero te pedir que ela mude, Senhor Jesus, conscientize, console, faça o que lhe apraz. A palavra é tua, o povo é teu. Senhor Jesus, faz como o Senhor quiser. Amém. Irmãos, se você já passou por isso, essa palavra é para você. Se você já chorou,
até perder as forças. Essa palavra é para você. Se você, como Paulo, já se desesperançou, tamanha a luta e a dificuldade, essa palavra tem endereço. Eu me peguei pensando em que texto eu leria indo trabalhar, e eu fazendo o meu trajeto até o trabalho, eu fiquei pensando que uma das coisas que eu mais falei para Deus em oração nesses últimos dias é: estou cansada. E não se trata de cansaço físico, porque cansaço físico a gente remedia de outro jeito. Cansaço físico a gente dorme, a gente viaja, a gente repousa um pouco, a gente come uma comida mais forte e as forças se restabelecem. Mas quando se trata de cansaço, de alma, não adianta dormir. Cansaço de alma não cura com comida. Cansaço de alma não se cura com viagem. Cansaço de alma se cura com o poder de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de se fortalecer no Senhor. Pensando nisso, eu trago a pergunta: por que a gente tem que se fortalecer em Deus? E a primeira razão é porque a nossa vida é constantemente marcada por lutas. Quando eu olho a biografia de Davi e vejo a trajetória desse personagem, ela se assemelha em muito às nossas vidas. Porque mal dá tempo de se comemorar uma vitória e já vem uma luta. Mal se faz o culto de ação de graças e às vezes nem dá tempo para fazer o culto de ação de graças e já se está passando por outra tempestade. Na palavra em que nós lemos, Davi está morando de favor no território filisteu, no território dos seus inimigos, no território, na pátria de Golias, que ele cortou a cabeça. Mas como não tinha lugar na sua própria terra para ele morar, ele se acha deslocado em um lugar de favor, mas agradecido a Deus, e tão agradecido que esse povo entra numa batalha e ele resolve ajudar. Mas a Bíblia diz que ele junta os seus homens, junta-se com o povo dos filisteus, está indo feliz para a batalha, e alguém olha e diz assim: por que esse homem vai com a gente? Eu não confio nele, manda ele voltar, ele não é de confiança. E aí o rei, muito constrangido, chama Davi e diz: olha, para mim você é como um anjo de Deus, mas as pessoas não confiam em você. Então volta e não vem guerrear com a gente não. Depois de andar 3 dias, ele tem que retornar 3 dias novamente para a terra. Convence todos os seus homens,
mas ele mal tem tempo de chegar, e o que ele contempla é que a sua terra foi saqueada, seus meninos foram levados cativos, as suas mulheres, tem fogo pegando nas casas, e quando ele se depara com aquela situação, a Bíblia diz assim que ele chora e chora até não poder mais. A nossa vida é marcada por isso, irmãos. E a gente precisa estar fortalecido no Senhor, porque vai haver dias bons, mas vai haver dias maus. Seja porque nós estamos do outro lado, e quando aceitamos Jesus, nós compramos uma briga, porque agora nós somos oposição às trevas. João, escrevendo o seu evangelho, ele vai dizer o seguinte, que se odiaram a Jesus, também vão odiar a nós, porque nós agora já fomos lavados pela palavra da verdade. A gente já não pertence mais a esse mundo. Então, desse mundo, a gente não vai receber aplauso e nem laurel, mas a gente vai receber afronta, porque nós estamos do lado oposto. A gente vai receber tamanha afronta que o apóstolo Paulo chega a dizer aos romanos que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Estar do lado do Evangelho e aceitar a Cristo nos posiciona num lugar de guerra, de oposição. É por isso que a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que a gente precisa se fortalecer no Senhor, porque a gente já sabe que é certa a luta, seja por essa causa de posicionamento, ou seja pela causa de aprimoramento, porque nós também somos provados e enfrentamos lutas quando o Senhor quer nos aprimorar, seja por posicionamento, seja por aprimoramento. É o próprio Senhor que vai dizer: no mundo vocês vão ter aflições. É o próprio Paulo que vai escrever aos romanos que as tribulações produzem coisas importantes em nós. Nós precisamos nos fortalecer, porque não estaremos neutro. Eu não sei se nessa noite a sua luta se dá por motivos, por causas externas de posicionamento, porque você é um cristão, ou ela se dá porque o Senhor está te aprimorando, está te lapidando. Mas eu quero te dizer que, seja qual for o motivo, seja qual for a motivação, o importante é você se manter firme e fortalecido no Senhor. Nós temos que nos fortalecer em Deus, porque no meio disso tudo, nós não podemos nos perder no meio da batalha.
A Bíblia diz que quando os homens que estão com Davi olham aquele cenário de destruição, eles perdem a cabeça. E eles pegam pedras para apedrejar a Davi, porque eles precisavam descontar em alguém, eles precisavam atirar pedra, descontar o seu sentimento, a sua raiva em alguém. Mas, irmãos, é preciso ter força para não perder a cabeça em meio à luta. É preciso, e eu não vim aqui falar para você de uma força motivacional, porque está muito em moda se pregar motivação dentro da igreja. Mas eu venho aqui dizer para você que há uma força vinda de Deus, que é o Pai das luzes, que não muda, o mesmo Deus que fortaleceu o seu povo em toda a trajetória, é o mesmo Deus que está aqui para nos fortificar, nos fortalecer. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz lá em Hebreus que aqueles homens da fraqueza foram capazes de tirar força. Agora, preste atenção comigo. Você consegue tirar maçã de bananeira? Não dá. Mas quando o poder de Deus, ele se apodera do ser humano, o ser humano, ele consegue tirar força de dentro da fraqueza. Ele consegue extrair, não dele, mas do poder do alto, aquilo que ele não tem. O Senhor consegue revesti-lo de força e fortalecer, para que você não se perca em meio à luta. A fraqueza, ela derruba. Porque em Isaías 40, o profeta escrevendo vai falar assim, que até os jovens caem de exaustão. Isso não é de uma fraqueza física. Isso significa que isso pode acometer a qualquer um, independente da idade. O cansaço pode abater a qualquer um em meio à calamidade. Mas o Senhor Jesus, Ele pode manter a centralidade da tua fé em meio à luta. O Senhor pode, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai segurar nas nossas mãos. Ele vai guardar os nossos caminhos, Ele vai orientar os nossos pensamentos, Ele vai nessa noite tirar o desespero de alma, a inquietação. Só Ele pode fazer o convite e dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, venham até a mim, porque eu os aliviarei. Isso é uma certeza, isso é uma promessa. Se você hoje veio aqui com seu fardo pesado, cheio, sobrecarregado, deposite aos pés do altar de Deus, porque Ele está aqui para pegar o teu jugo, o teu fardo e trocar pelo dele que é leve. O Senhor está aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra tem endereço e que o Senhor está fortalecendo a igreja dele nessa noite. Lá em Provérbios a Bíblia vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração. Esperar cansa.
como esperar cansa. A gente lê o Salmo 40 e acha bonito, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parece que é imediato, não é? Passa o processo para ver. Entre o clamor e a inclinação de Deus, passa o espaço de tempo entre você clamar e Deus responder. Cansa, angustia, mas nós estaremos no altar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos sustentar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Não é no nosso braço, não é na nossa força. Nós podemos sair daqui dizendo como Jó: ainda que ele me mate, ainda que as minhas forças se esgotem, é nele que eu vou esperar, nele eu vou esperar. Precisa ter força para permanecer, irmão. A vontade daqueles homens era não esperar mais o processo, não esperar mais o Senhor devolver a terra para eles. Era não esperar mais o reinado de Davi, era acabar tudo ali, apedrejar ele e acabar com tudo. Precisa ter força para permanecer. É preciso ter força para não abandonar a tua casa. É preciso ter força para não abandonar a tua família. É preciso ter força para se manter louvando e bendizendo o nome do Senhor. É preciso ter força para não se perder. A Bíblia diz que quando a fome veio em Belém, e os contraditórios da vida do crente sempre vão estar presentes, porque na casa do pão falta pão e a gente não entende esse tipo de coisa. A Bíblia vai dizer que Elimeleque pega a sua família e fala assim: é mais fácil ir para Moabe que tem pão do que esperar o Senhor mandar pão aqui. Não tenho força para esperar ficar aqui, eu vou para lá. Mas ir para lá não era só uma mudança geográfica. Era se distanciar da adoração, era se distanciar do templo, era se distanciar dos sacrifícios, era se distanciar das ofertas, era se distanciar, irmãos, do culto. E o Senhor fala que é mais fácil, irmãos, nós passarmos por essa batalha se a gente permanecer. Fica em nome de Jesus, se fortalece em nome de Jesus. Mas é preciso ter força para manter essa fé. É bonito ouvir tudo isso, mas precisa ter força para manter a fé. A Bíblia diz que esse homem chora até não poder mais. Eu me lembro 2 ocasiões em que isso aconteceu na minha vida. A primeira foi quando minha mãe estava na UTI. 58 dias de UTI, por conta de um derrame. E, irmãos, cada dia que eu chegava para visitá-la, o médico dizia: ela teve outra AVC. E aí um dia, ela parou de mexer o braço. 2 dias depois, não mexia o outro braço. Alguns dias depois, não mexia uma perna. E foram tendo vários
vários. Até que a minha mãe se tornou um vegetal em cima da cama. E teve um dia que eu entrei naquela UTI, e eu falei no ouvido dela e disse assim: mãe, pode ir com Jesus. O Senhor é o Deus da nossa salvação. É um até breve, é um até logo. Mas quando eu saí de lá, entrei no meu carro, irmãos, eu chorei tanto, porque eu nunca imaginei dobrar o meu joelho e pedir para Deus levar minha mãe. Mas eu não aguentava mais nem vê-la sofrer e nem ver o meu sofrimento. Eu lembro que eu esgotei de chorar naquele lugar. Mas sequei as lágrimas e eu não sei explicar o que é isso. Fui para casa. Arrumei o que tinha que arrumar. Peguei minha Bíblia. E fui adorar ao Senhor. Não foi de mim. Foi o Senhor que cuidou do meu sentimento. Eu sei o que é chorar até não poder mais. Você sabe o que é chorar até não poder mais. Você sabe o que é perder. Você sabe o que é ver as coisas se esvair da sua mão. E é preciso muita fé para acreditar que Deus está no controle. E que mesmo que as circunstâncias se distanciem muito da sua expectativa, você ainda olhar para o céu e dizer: Senhor, isso é melhor para mim. Isso é melhor para mim. Entenda, aconteça o que acontecer, isto é melhor para você. O Senhor vai te fortalecer. Você vai passar, vai suportar. E você vai entender: Deus cuidou de mim e fez o que era melhor. Deus tem sempre o melhor. A Bíblia vai dizer que Davi então pede para trazer um éfode, uma vestimenta sacerdotal, e ele começa a orar. E ele começa a contar a história dele para o Senhor. E ele diz: Senhor, eu tenho uma batalha para enfrentar. Os meus estão lá do outro lado, eu estou aqui. Eu vou me levantar e perseguir. Se eu perseguir, eu vou alcançar. Em outras palavras, Senhor, o Senhor vai me capacitar a me tirar desse momento de profunda fraqueza e vai me erguer a ponto de eu conseguir alcançar. E o Senhor disse: pode levantar. Tu vai perseguir, tu vai alcançar, porque eu vou te fortalecer. É bonito demais, irmãos. É lindo demais o trabalhar de Deus. Por quê? Porque este Deus é o Deus que não deixa a gente perder a fé. É o Deus que no momento que a gente está ali orando, pedindo, Ele vai derramando sobre nós. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelho. Para quê? Para que a igreja do Senhor seja fortalecida. No homem exterior, não, no homem interior. E ela seja fundamentada em amor. E quando ela estiver fortalecida, fundamentada, ela vai conseguir entender e compreender a altura, a largura,
verdade do amor de Deus. Ela vai conseguir compreender. Cristo, Ele é a fonte de todo recurso. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala, pela riqueza, Senhor, da tua glória. Esse tema é tão importante que o próprio apóstolo está dizendo, Senhor, eu não vou pedir apenas pelo nome de Cristo, mas eu vou pedir pela riqueza de toda a tua glória, de tudo que o Senhor é. Fortalece a igreja. Fortalece a igreja. Fortalece a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer, e eu gosto dessa história, porque eu gosto de gente que persiste. Não de si próprio, mas de Deus. Ana tinha um sonho, quero ser mãe. Não gerava, mas ia para a igreja todo ano. E não era só ir para a igreja sem filho. Era carregando o filho da concorrente. Eu imagino que no primeiro ano, ela ajudava a carregar um. No segundo, tinha que ajudar a carregar 2. No terceiro, tinha que ajudar a carregar 3. Mas ela continuava sem. Mas a Bíblia diz que quando ela chegava lá, nem que se fosse para parecer como embriagada, ela ia e ela derramava o coração na presença do Senhor. E sabe por que ela voltava no ano seguinte? Porque sem filho ou com filho, o Senhor fortalecia o coração daquela mulher e capacitava ela para continuar voltando. Sabe por que a gente continua voltando? Sabe por que a gente continua congregando? Não é porque a gente quer ou porque é a nossa vontade. A gente continua voltando porque o Espírito do Senhor nos capacita, nos fortalece. E quando a gente pensa em ficar, em não vir, em falar eu vou parar, Ele nos levanta e nos traz. E quando a gente vê, a gente já está aqui adorando, dando glória e reconhecendo: este é o melhor lugar que eu poderia estar. Paulo vai dizer que há um paradoxo. Enquanto o homem interior, ele se fortalece, o exterior ele vai se corrompendo, vai se enfraquecendo. E eu gosto disso, sabe por quê? Isso quer dizer que, ainda que esse corpo comece a envelhecer, ficar dolorido, enfermo, isso não afeta a força que o Senhor colocou no homem interior. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, é tão fraquinho, porque olha para o homem exterior. Mas a Bíblia diz que enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior vai se renovando de glória em glória, de glória em glória, porque a força do Senhor não depende de idade, Ele vai se renovando de glória em glória. Ele é a nossa força. Ele está aqui. E hoje nós vamos celebrar, porque Ele está vivo. E nós vivemos a vida nele. E é por isso que nós somos fortalecidos, porque nós vivemos nele, para Ele,
nos movemos. Mas eu quero terminar citando Isaías 40:31. Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem um mistério tão grande nesse versículo, porque Isaías poderia usar qualquer outro tipo de pássaro, mas ele diz: aqueles que esperam no Senhor voarão como águias. E por que como águias? Porque a águia ela não voa como um pássaro da nossa fauna, que desgasta a sua asa, batendo e batendo e batendo asa para chegar no seu objetivo. Mas a biologia vai dizer que a águia, ela toma oportunidades e ela pega o curso do vento que está ao seu favor, então ela não precisa se fadigar para subir. Ela só pega o vento e alça voo. Ela voa e não se cansa. Ela chega onde tem que chegar, não na força das suas asas, mas no vento que o Senhor manda para ela voar. Entende isso, irmãos? Nós não precisamos caminhar na nossa força. Nós não precisamos caminhar no nosso braço. E se nós cremos, o Senhor, Ele vai soprar de maneira tal que nós vamos perceber o vento do Senhor e vamos alçar voos, porque nós esperamos nele, nós esperamos nele, nós esperamos nele. Se você entrou aqui nessa noite falando: Senhor, eu preciso de um renovo, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Ele está aqui, irmão. A palavra de Deus diz que, ainda que esteja um tronco jogado, seco, e que de velho venha morrer, ao cheiro das águas, ele brotará, ele florescerá, e ele dará os seus frutos. O Espírito Santo está aqui. As águas do Espírito estão aqui. Ele pode fazer brotar, ele pode fazer reviver, ele pode fazer frutificar. Ele está aqui. E eu quero aproveitar esse momento para perguntar se há alguém nessa noite que quer deixar o seu cansaço nos pés do altar e aceitar Jesus como Salvador. Há alguém? Levante a sua mão junto comigo. Há alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, que ouviu a palavra do Senhor e falou: Senhor, eu preciso. O Senhor te convida nessa noite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu tenho alívio para a tua alma. Há alguém? Se não há, que Deus abençoe os seus amados irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja em Cristo Jesus. Amém.